Olá, gente. Beleza? Então, vamos dar continuidade às doutrinas políticas do século XIX. A terceira e última é o anarquismo. O anarquismo, a base do conceito, né? Porque uma coisa que vocês têm que sempre ter preocupação é em relação aos conceitos e aos seus significados, tá? Isso é importantíssimo para que vocês possam compreender melhor, entender melhor, tá? Quando analisar melhor os conceitos. Anarquismo, pejorativamente, muitas vezes colocado como bagunça, caos, zona, né? uma situação sem ordem, sem lei, né? Sem regras, uma coisa absurda. Né? Não é isso. O anarquismo ele é uma doutrina, tem o seu nome derivado do grego, né? Que vai colocar assim, uma sociedade sem Estado, né? Anarquê, né? Sem Estado. Né? Então o A aí é aquele é o sem, né? Então toda e qualquer forma de poder, de exercício do poder. O anarquismo ele tem alguns teóricos. Os dois mais destacados são Proudhon, né, que advertidamente eu coloquei como um dos líderes do pensamento socialista utópico, não tem nada a ver com isso, né? Saint-Simon, Robert Owen, sim, mas Proudhon não. Proudhon é um pensador anarquista. E Bakunin. Bakunin é um russo, né, extremamente influente no seu pensamento. E aí é bastante interessante que quando a gente se debruça, né, nessas teorias, a gente passa a perceber quais são as suas diferenças, quais são as suas nuances, né? Então como é que isso se desenvolve, né, em termos de colocação histórica dessas correntes, dessas linhas de pensamento. O anarquismo, ele tem uma proposta de primeiro, criticar a sociedade capitalista. Então, nisso ele anda de mãos dadas com o socialismo. Né? Eles não estão dizendo que a Revolução Industrial tenha sido uma coisa ruim, muito pelo contrário, acreditam nessa percepção do progresso. Né? A Revolução Industrial é um estágio interessante nesse processo de evolução da humanidade para a satisfação das suas necessidades materiais. A gente tem que lembrar que estamos falando de indivíduos localizados aí na virada do 18 para o 19, então não estão essas coisas que são preocupações hoje não existiam anteriormente, preocupações ecológicas, né? Mas de qualquer maneira é bastante bacana isso, bastante interessante. Então tá, então aí a gente pega e pensa, conversa sobre. O que vai acontecer? Os anarquistas, eles, como eu falei, eles criticam o capitalismo, a exploração capitalista, eles não criticam a revolução industrial. Tá? Não confundir uma coisa com a outra. E defendem uma sociedade sem classes sociais, sem Estado, sem propriedade privada. Né? Ou se quiser mudar a ordem, sem Estado, sem propriedade privada, sem classes sociais. Aí vocês podem perguntar assim, né? E até se perguntar, pô, mas peraí, mas isso também é defendido pelos socialistas no comunismo, né? Uma sociedade sem Estado, sem propriedade privada, sem classes sociais. Sem dúvida, sim, eles pensam a mesma coisa. O que vai diferir metodologicamente anarquistas e socialistas é exatamente esse estágio intermediário, que é a ditadura do proletariado. Os anarquistas, eles entendem que qualquer forma de Estado exerce dominação do homem sobre o homem. Então eles, desde o início, eles defendem, né, preconizam a ocorrência de um processo revolucionário que acabe de imediato com esses três itens. O Estado, a propriedade privada e as classes sociais. E aí passaria direto para aquilo que nós chamamos de comunismo. Não teria a fase intermediária da ditadura do proletariado. Uma outra característica bastante interessante, né, e que por isso que eu falo, tenham bastante cuidado quando se estuda, quando se fala sobre movimentos sociais, movimentos políticos, independente do período, né, ou seja, tem que ter um aprofundamento no conhecimento desses fenômenos. O que acontece? Os anarquistas, diferente dos socialistas ou comunistas, eles recusam a ideia de um partido, né, uma entidade que oriente a ação dos trabalhadores para a mudança dessa sociedade.
Os anarquistas, eles compreendem a existência de um movimento que congregaria, né, todos esses trabalhadores em prol de um objetivo revolucionário. Tá? Então, por exemplo, se alguém chegar, vamos entrar no Partido Anarquista, o Partido Anarquista, não deem atenção, porque essa pessoa não sabe exatamente o que ela está falando. Ela não sabe o que está falando, ela está colocando uma bobagem. Não existe partido anarquista, existe um movimento anarquista, cujo objetivo é exatamente o estabelecimento de uma sociedade comunista, certo? Embora não tenha esse nome, né? Mas essa é a ideia. Agora, o que a gente pode extrair de bastante interessante entre as três teorias que nós colocamos aqui? O liberalismo, o socialismo, né, nas suas duas vertentes, e o anarquismo. Todos eles defendem a existência de um modelo ideal de sociedade. Tá? Cada um baseado na sua perspectiva, mas cada um defende esse modelo ideal de sociedade e lutam, perseguem esse objetivo. Certo? Todos se apoiam na racionalidade humana, na capacidade do homem de fazer suas escolhas. Né? Então, assim, são ideologias, e aí a gente chama isso mesmo de ideologias, típicas do século XIX, ou seja, todas elas são herdeiras, né, herdeiras do iluminismo. Tá bom, gente? Então, a gente passa para o quarto tópico, rapidamente, que é a questão da cultura. Falou? Gente, o quarto e último tópico, né, dessa nossa aula no capítulo 37 é a cultura. Sinceramente, eu gostaria de falar muito com vocês sobre cultura no século XIX, porque é um assunto extremamente fascinante. Exploraríamos muitas coisas, tá? Muitas mudanças de ordem cultural verificadas nesse século. Né, algumas mudanças bastante interessantes no campo das artes plásticas, no campo da literatura, a fotografia entrando aí como um fator, né, um elemento bastante interessante, vai competir, né, com a pintura. Alguns mais pessimistas diziam que a fotografia ia acabar com a pintura, né, jamais imaginaram que elas pudessem caminhar juntas. A literatura trazendo uma tradução bem legal sobre esse século XIX. Né? Então a cultura, o advento de uma cultura genuinamente burguesa, né? Ou seja, o burguês ele começa a se colocar nesse mundo, numa competição entre aspas, né? Com a aristocracia. A aristocracia é a alta cultura, né? A burguesia viria com esse elemento dessa cultura, que vai ser em parte também absorvida pelo operariado urbano, crescente nas cidades europeias do século XIX, cidades que passavam por processos de industrialização, de urbanização. Então, assim, quando a gente fala de cultura do século XIX, a gente entende o século XIX. Tá? Primeira coisa, tomando por base aí, né, como eu falei, a gente infelizmente vai ser breve, mas só para vocês se situarem. A cultura no século XIX, ela passa por mudanças bastante interessantes em vários campos. A literatura, por exemplo, ela sofre modificações fundamentais no objeto que ela retrata. Antes, né, a literatura até o século XVIII aproximadamente, isso não quer dizer que ela tenha morrido no século XIX, era voltada para a aristocracia. Então, os relatos, né, envolviam muito os elementos dessa aristocracia, certo? Então você tem romances que envolvem batalhas, né? Textos que são palatáveis ao gosto aristocrático, né? As intrigas palacianas, esses elementos estão postos nessa literatura aristocrática. A literatura, entre aspas, burguesa, ou essa literatura das massas, melhor, né? Acho que mais interessante não é a literatura apenas burguesa, mas voltada para as massas, e aí eu posso seccionar isso. Ela tem duas propostas. A literatura da burguesia, que começa a entrar em grande quantidade nos círculos intelectuais europeus, ela descreve, por exemplo, conquistas científicas, é quando você tem o surgimento de um ramo que eu gosto muito, que é a ficção científica, né, retrata o cotidiano das cidades industriais, aponta para algumas questões relacionadas à decadência da aristocracia, à ascensão da burguesia,
né? É muito interessante que muitos escritos políticos vão se tornar populares, né? Populares, eu digo assim, vão ser consumidos por um número cada vez maior de indivíduos, certo? Isso vai ser favorecido pela ampla escolarização dessas sociedades europeias, então os operários, inclusive, terão acesso a essa escolarização, algo impensável antes, né? E temos também aqueles que virão a criticar, né, essas desigualdades sociais derivadas da Revolução Industrial. Né, você pega um Émile Zola, por exemplo, vai escrever o Germinal, Victor Hugo vai escrever Os Miseráveis. Né? Então, isso para ficar situado somente na literatura francesa. Quando eu penso, por exemplo, na literatura inglesa, eu tenho um Arthur Conan Doyle que vai aí fazer uma tradução bacana desse mundo burguês, né? Mas também tece críticas ao conservadorismo da Inglaterra vitoriana. Outro que vai trazer também uma crítica contundente a essa Europa vitoriana, essa Inglaterra vitoriana, perdão, vai ser o Lewis Carroll, né, o autor lá de Alice no País das Maravilhas, né? Nós temos a literatura alemã ainda está muito vinculada, né? A Alemanha ainda não se desvencilhou desse passado. Então, por exemplo, a música ela tem uma grandiosidade, como as óperas de Wagner, que vão resgatar um passado alemão. Então isso é uma reação a essas mudanças ocorridas na Europa. Mas você tem, por outro lado, um Beethoven, né, que traz aí uma questão um pouco mais festiva. Né? Por exemplo, você pega uma nona sinfonia, por exemplo, o quarto movimento, que é o mais famoso, pega o poema de Schiller, né? Ode an die Freude, que é ode à alegria, né, à amizade, né? Então, esse poema ele vai ser musicado pelo Beethoven, sabe? Então, assim, por quê? Porque a cultura está se universalizando nessa Europa do século XIX, né? Eu, sinceramente, vou fazer para vocês, né? Acho que um bate-papo bem legal sobre isso, né? Mas aí numa aula em separado, tá? Numa conversa em separado, tá bom? Por enquanto é só. Um beijo grande para todos e até a próxima.